Oi pessoal, vamos lá para mais um conteúdo, de aula desenvolvida na escola, para vocês que estão em casa também fazerem. Nosso conteúdo dessa semana é pontuação. Acredito que em algum momento da vida de vocês, nas séries anteriores, vocês já estudaram sobre pontuação. Então, de certa forma, é uma revisão de conteúdos anteriores e nós vamos relembrar as funções desses sinais de pontuação. Primeiro, vamos focar o que são sinais de pontuação. Então, esses sinais de pontuação são sinais gráficos, ou seja, são escritos para indicar na escrita entonações comuns da fala. Ou seja, quando a gente quer mostrar que vai fazer uma pergunta, quer dar uma pausa, então esses sinais de pontuação são importantes para na escrita a gente ter essa noção. Também para estabelecer a ordem entre as palavras e as frases e facilitar a compreensão do texto, tornando-o legível e claro. Vocês sabem que um texto sem pontuação é um texto muito difícil de ler, porque a gente acaba não compreendendo de maneira correta o que aquele texto quer nos mostrar. Então vai ser uma coisa mais bagunçada, eu posso interpretar uma coisa, você interpreta outra, porque o próprio texto ele não me dá o sentido adequado pela falta dos sinais de pontuação. Então nós vamos ver agora cada um dos sinais de pontuação e para que eles servem. Primeiro é o ponto de interrogação. O ponto de interrogação ele é usado ao final de frases interrogativas diretas, Então, vou fazer uma pergunta. Você gosta de sorvete de chocolate? E aí eu tenho que colocar a interrogação para mostrar que ali existe uma pergunta, ok? Então, esse é o sinal, ponto de interrogação. O ponto de exclamação, ele é usado no final de frases exclamativas. Para indicar o quê? Sentimentos, para indicar emoções, ou em frases imperativas, que é aquelas que a pessoa tá dando uma ordem, por exemplo, venha para dentro, menino. É uma frase imperativa, eu estou dando uma ordem. Estou muito feliz com a novidade. E aí, com a exclamação, a gente expressa esse sentimento. Então, é muito comum a exclamação nas interjeições, Oi, ai, tá? Porque está expressando ali emoções ou sentimentos naquele momento, ok? A exclamação é usada principalmente para isso. Nós temos também o ponto final. O ponto final ele é usado no final das frases declarativas, certo? Por exemplo, eu gosto de sorvete de chocolate. Pronto, estou declarando, ponto, finalizei a frase com um ponto final. A vírgula, ela é usada para separar termos na frase. É tanto que a gente, quando tem vírgula, a gente dá uma pequena pausa quando a gente está lendo, não é isso? Então, a gente vai separar termos na frase. Por exemplo, Ana, preciso de leite, ovos e farinha. Veja que eu tenho uma vírgula separando esse primeiro tópico, que é o vocativo, que é com quem eu estou falando, Ana. E eu tenho outra vírgula ali entre leite e ovos, Está separando esses dois elementos na frase. Então, a vírgula é usada para isso. Também nós temos o ponto e vírgula, que é muito parecido com a vírgula. Também serve para separar termos nas frases, só que são termos maiores, certo? Não são pequenos termos, são termos maiores. Por exemplo, eu posso separar duas pequenas frases numa frase grande. Vocês querem guerra? Nós a paz. Vejam que entre uma primeira frase e a outra, eu coloquei um ponto e vírgula, em vez de colocar uma simples vírgula, certo? Porque como são frases, então é necessário que coloque um sinal de pontuação um pouco mais forte. Não tão forte quanto um ponto, que finaliza mesmo ali a frase, mas também não tão fraquinho como a vírgula, que apenas já é uma pequena pausa. Ele vai dividir ali termos maiores na frase. Bom, os dois pontos, eles são usados para anunciar alguma coisa, ou seja, alguma coisa que vem depois, sempre. Os dois pontos, eles não finalizam uma frase, sempre vai ter uma fala, uma explicação, uma lista, uma enumeração depois desses dois pontos. Por exemplo, o ponto era o seguinte, não queria chegar atrasado. Vejam que depois dos dois pontos vem uma explicação, certo? Que vai ali complementar o que foi dito anteriormente, antes dos dois pontos. Tá bom? Então, para isso é usado esse sinal de pontuação. As aspas, elas são usadas para destacar algum elemento dentro do texto.
Então, elas são usadas para destacar citações, que são falas de outras pessoas dentro do nosso texto, palavras estrangeiras, né, de outras línguas, ironias, que é quando você diz uma coisa, mas quer dizer outra. E, por exemplo, ela hoje está uma beleza. Então, quando eu coloquei aspas em uma beleza, ela está querendo dizer que ela não está uma beleza, tá? Não está nada de beleza, certo? É uma ironia aqui nessa frase, está destacada com aspas, ok? Toda vez que tiver aspas e dentro daquela citação tiver outra coisa que precise colocar aspas também, aí na de dentro a gente coloca aspas simples, certo? Só uma aspazinha. E na de fora a gente bota aspas duplas, que são essas que estão aqui. Os parênteses são usados para isolar explicações dentro das frases. Então, eu vou trazer uma explicação, eu coloco ela dentro de parênteses na frase. Como, por exemplo, o menino, muito tranquilo, atravessou a rua. Vejam que ali, muito tranquilo, está entre parênteses, porque vai trazer uma explicação a respeito do menino, dizendo como é que ele estava. Já o travessão, ele é usado para quê? Principalmente para introduzir falas de personagens, né? Também separa essas falas da fala do narrador. E ele também, o travessão é usado com o mesmo sentido, a mesma função do parênteses, para trazer uma explicação dentro do texto. Ele também pode ser usado. Vejam aqui, nesse exemplo. Olá, disse Ana. Oi, Ana, respondeu Carla. Então, vejam que esses travessões que estão no início da frase, eles iniciam a fala do personagem. Já os que estão no meio da frase, eles estão separando a fala do personagem da fala do narrador, certo? Então, travessão é usado também nesse sentido. As reticências, né, que são aqueles 3 pontinhos, eles vão indicar o quê? Indica uma dúvida, um prolongamento da frase, né, querendo dizer que tem algo mais ainda, uma interrupção de pensamento, você está falando de repente, você interrompe o que ia falar, né? Ou seja, sempre dá aquela ideia que tem alguma coisa a mais. Por exemplo, de tudo que sonhei, nada supera isso. Vejam que essas reticências aí, elas vão trazer como se fosse uma expectativa para o que vem depois, gerando uma dúvida no leitor, na gente que está lendo aquela mensagem, tá bom? Então, as reticências são utilizadas dessa forma. Esses são os sinais de pontuação que nós usamos nos nossos textos escritos. Então, vocês estudem bastante sobre eles e respondam a atividade que está na descrição do vídeo, tá bom? Em qualquer dúvida, entre em contato comigo. Em qualquer dúvida também volta no vídeo, relê, reassiste, relê o conteúdo do livro, até chegar ao entendimento desse assunto que vai estar na nossa avaliação na próxima semana, tá bom? Beijo, tchau, tchau!